Pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo passarinho no palito, ou quem preferir também vou estar ensinando por na argolinha do chaveiro. O acabamento dele fica perfeito aqui, então se você quer aprender o passo a passo, fica aqui comigo e eu vou mostrar agora a lista de materiais. Começar, eu escolhi o filtro na cor rosa, só para dar uma diferenciada no passarinho, que já tinha feito azul. E para quem tá iniciando no filtro, você pode notar que ele tem um lado que ele é mais furadinho, mais poroso, e um lado que ele é mais liso. Eu prefiro deixar o trabalho pronto no lado mais liso, eu acho mais bonito, eu acho que fica um acabamento melhor. Então eu sempre risco do lado mais poroso. Porém, tem artesãs que gostam de trabalhar com esse lado, então fica a seu critério que lado você quer trabalhar. Mas a maioria das artesãs consideram o lado mais poroso como o avesso do feltro. Então tá aqui o molde, ele tá escrito 2 vezes um molde espelhado. Então, o que é isso? Nós vamos riscar com uma caneta normal, Bic, qualquer uma que você tiver aí na sua casa. E o outro, nós vamos virar ele espelhado, para que ele realmente fique igual a todas as partes, porque mesmo o molde, muitas vezes sendo perfeito, ele dá uma diferença se você for riscar sempre do mesmo lado. Então, dessa maneira, não vai ter erro. Aqui no molde também, ó, ele tá com um furinho aqui, que já marca onde a gente deve posicionar os olhinhos. Eu já vou fazer uma marquinha bem sutil. Pra gente saber onde nós vamos pôr os olhinhos, tá? Você encontra o molde na internet, né, de vários passarinhos. Esse aqui eu peguei e dei uma modificada no molde, eu achei que ficou mais fácil. Tem o molde do enchimento, muitos na internet não tem. Então, se você quiser esse molde depois, você deixa seu e-mail pra mim nos comentários e eu vou estar enviando pra você certinho depois, ok? Bom, então você recorta em volta, né, pra ficar mais fácil pra você poder recortar o passarinho, não ficar com aquela quantidade de feltro muito grande na mão. E a gente, então, começa a cortar pra dentro do risco, pra realmente a caneta não pegar... A gente tem que tirar a parte da caneta fora, ó. Aí, se por acaso você ainda fazendo assim, você vê que ficou, ó, aqui ficou um pouquinho. Eu não posso entrar mais porque vai fugir do risco, porque como o feltro é peludinho, às vezes acaba pegando os pelinhos pra dentro. Então, você deita a tesoura assim e você vai tirando. Desse jeito, ele vai sair os pelinhos que estão por cima e não vai prejudicar o seu molde, tá bom? Aqui, pra adiantar nosso passo a passo, eu já deixei, tá? O feltro aqui cortadinho, os dois, molde espelhado. Então, nós vamos começar a casear. Ó, aqui tem as linhas que mais se aproximam da cor do meu feltro. Quando você for fazer uma peça, você sempre compra a linha que é da cor que vai se aproximar da cor do feltro que você está usando, porque fica um trabalho muito mais bonito. Então, eu tenho aqui uma linha de costura. Se tiver em casa, você pode usar a linha de costura normal, ou também, né, uma linha que a gente usa muito, é uma linha que chama linha de meada. Então, essa linha, ó, não sei se vai dar pra ver aqui. Ela tem vários fiozinhos. Nós vamos cortar o tamanho que a gente quer. Corte um tamanho grande, tá? Pra gente não ter que ficar emendando o passarinho toda hora. Nós vamos escolher um fiozinho qualquer. Vamos puxar e segurar firme com a outra mão, pra ela não embolar. A gente puxa até o final, saiu. Então, a gente vai usar uma linha só
dessa linha de meada, ok? Nós vamos pôr na agulha, então. Então, tá aqui, enfiei a minha linha na agulha, mas, ó, eu deixei um pedacinho aqui dela solto, tá vendo? Porque a gente vai usar um fio só. A gente fala, às vezes, fio duplo, quando a gente usa os dois e dá o nó na ponta com os dois, ou fio simples, que a gente só vai dar um nozinho no final desse fio aqui, ó. Pra que o trabalho fique realmente bem delicado, ó. Eu dou umas voltinhas aqui, esse jeito meu de fazer um nó, tá? Você vai dar um nozinho. Então, ela ficou com apenas um fio. Esse fio aqui a gente vai puxando conforme a gente for trabalhando, tá? Mas quando a gente for casear, você pode ver que ele vai ficar com um fiozinho. Esse é um dos segredos do micro caseado, pra ficar aquele caseado bem pequenininho, bonitinho, igual você viu ali nos passarinhos. Ele fica realmente bem delicado, ó. Então, pra ficar com esse acabamento bem bonitinho, a gente usa apenas um fio, tá bom? Eu vou tá caseando com a linha preta, tá? Pra vocês poderem enxergar como que começa o pontinho. Então, como que se começa o pontinho caseado? A gente vai começar pelo meio do passarinho, tá? A gente vai deixar uma abertura aqui pra poder encher o passarinho. Então, a gente entra em um feltro só, ó. Entra com a agulha lá. O nozinho ficou aqui dentro, escondidinho, certo? Agora eu junto os feltros e entro aqui atrás no mesmo, na mesma distância, tá vendo? E no mesmo buraquinho aqui da frente. Entro. E entro aqui na argolinha. Puxo. Isso aqui é pra travar o fio, tá? Pra ele não sair do lugar. E como que é os outros pontinhos? O feltro permanece fechado e você vai do lado, ó. Você pega os dois e entra nessa argola. Ok? Mais uma vez. Você pega os dois, você puxa. Tá vendo que vai formando a argolinha? Você entra dentro dessa argolinha. E vai ajeitando sempre com a mão para ele ficar bonitinho. Uma dica para quem não tá acostumado a fazer o micro caseado, um caseado pequenininho, é você pegar uma caneta e fazer 2 risquinhos. Porque dessa maneira o seu caseado ele sempre vai ficar constante, vai ficar certinho. Então você deixa um na marcação do primeiro que você fez e o outro aqui. De novo, você marca esse e entra ali. Então, dessa maneira, seu caseadinho vai ficar assim, perfeito, tá? É questão de treino mesmo. E logo, logo, vocês vão tá pegando jeito e fazendo isso aqui de olho fechado, tá? Eu comecei aqui, casei ele todo em volta e cheguei aqui numa parte muito importante, que é a parte do biquinho, tá? E o biquinho a gente risca e recorta da mesma maneira como a gente fez o corpinho. Então, aqui no molde, ó, você vai ver que eu fiz uma marcação dos risquinhos escrito bico. Eu posiciono ali em cima do meu passarinho, pra eu saber aonde que vai esse biquinho, ó. Então, já vim aqui, ok? Então, como que eu faço agora, né? Eu coloco ele aqui dentro. Ajeito ele certinho. E como que eu faço o caseado, então, nesse biquinho, pra unir tudo isso? Eu entro, pego os 3 feltros, saio aqui atrás, ó. Puxo. Deixo essa argolinha aqui, tá? Não puxa tudo. O que que eu faço? Eu volto bem rente aqui, ó. Bem rente aqui ao feltro, tá vendo? Saio aqui, ó. Também rente ao feltro nessa parte da frente. E entro na argolinha.
Dessa maneira que o caseado vai ficar perfeito, como se a gente tivesse feito igual aos outros lados. E atrás ele fica tipo um pontinho palito, ó. Então, mais uma vez, entro. Vendo? Deixo a argolinha aqui na frente, não puxo tudo. Passo rente ao feltro novamente, ao feltro rosa. Aqui também, ó, ele vai ficar rente ao feltro rosa. Passo na argolinha e puxo, tá bom? Vai fazer isso até acabar o biquinho e depois volto no caseado normal. Feito isso, ó, caseei aqui o biquinho, depois voltei no caseado normal, tá aqui a linha, e deixei uma aberturazinha, que é pra gente tá enchendo a peça, tá? Essa peça com enchimento, ó, ela tem vários nomes, dependendo da sua região, fibra siliconada, plumante, e se você pedir nas lojas de armarinho, enchimento para peças de feltro e tudo mais, a pessoa com certeza vai te indicar, vai te mostrar, tá bom? Então, a gente tira um pedaço, tem que ir pondo aos poucos e usa bastante enchimento, gente. Parece que não, mas usa bastante. Então, nós vamos ter o auxílio da pinça, tá? Eu tenho essa com o biquinho mais grosso e a com o biquinho mais fino. Eu vou começar com o biquinho mais fino pra quê? Pra eu conseguir levar esse enchimento até aqui no finalzinho do rabinho, que é mais estreito. Porque se a peça ficar mal enchida, ela pode estar bem costurada. Mas se ela fica mal enchida, ela fica uma peça muito feia. Então, a gente pega, vai pondo lá dentro. Seria com o dedo, até com outra pinça. E leva até o finalzinho, ó. Vai até lá, ó, tá vendo? Como ficou gordinho aqui, preencheu bem, tá? Então, agora eu uso a outra, porque essa aqui fica mais fácil pra terminar de encher. E vou pondo, ó, de pouquinho em pouquinho eu vou pondo. Porque se você querer também enfiar muito aqui, não vai dar certo, tá? Vai ficar embolado. Você vai levando até os cantinhos lá em cima, ó. Puxa bem, ó, vai empurrando. Empurra até bem perto dos pontinhos, tá vendo como fica perfeito? Não fica enrugadinho, não fica vazio, ó. É isso que deixa a peça bonita, ó. Porque se você só vai enchendo e não leva até o final do pontinho, ele fica um passarinho muito feio, fica enrugado. Você vê tantas peças, às vezes, que a pessoa caseou até bonito, mas na hora de encher, economizou no recheio, não levou até o final, não fica bonito, tá bom? Eu vou terminar de encher e a gente já volta pra ver como que fecha o passarinho. Ó, então eu enchi bem nos cantinhos, tá vendo? Não ficou nenhuma ruga. Ele tá lisinho, ó. Tá vendo? Vai muito enchimento mesmo, gente. Aqui, ó. Ele ainda tá um pouquinho frouxo, tá vendo? Quando fica assim, fica ruim pra fechar. Então, você tem que deixar isso aqui bem cheinho mesmo. Vou pôr o último pedacinho pra gente tá aqui finalizando junto. Tá? Ó, agora ele tá bem gorduchinho, ó. Assim fica mais fácil pra gente fazer o acabamento aqui embaixo, pro acabamento não ficar feio. Porque se ele ficar frouxo, a gente faz o ponto maior do que estavam os outros, acaba ficando feio, tá bom? Então, aqui o segredo é só você apertar bem aqui. Tá? Que ele vai fechando. Mesmo bem gorduchinho, ele vai fechando. Aí, como que eu finalizo? Eu entro aqui, esse foi o primeiro pontinho que a gente tinha feito, lembra? Eu entro aqui no mesmo pontinho.
puxo. Entro de novo nessa argolinha. E dou um nozinho, tá? Só pro pontinho não soltar mais. E aí, como que eu faço? Eu não posso cortar a linha aqui, porque senão pode correr o risco depois de abrir nossa peça e o acabamento ficar feio. Então, eu entro com a agulha em qualquer lugar aqui dentro, ó, perto do pontinho onde eu fiz, e saio por qualquer lugar, tá? Só pra linha entrar ali dentro e não sair mais, tá? Corto, ok? Dou uma ajeitadinha. Se ficar bem enchimento, você corta, tá? E assim fica perfeito o nosso passarinho. Então, agora, a gente vai partir para as asinhas, tá bom? No molde, a gente vai encontrar assim, ó, a asa e o recheio. Então, a asa, a gente vai riscar 4 vezes no tecido, porque são 2 asas. E o recheio, a gente vai cortar 2 vezes no EVA, né, porque são 2 asas, aqui eu coloquei uma, mas descarta. Ou então 4 vezes no feltro, tá? Que é pra ele ficar bem gordinho. Você pode usar o recheio, então, no feltro ou no EVA, o que você tiver aí na sua casa, tá? Esse aqui, o outro passarinho, eu fiz no feltro, mas agora eu vou fazer no EVA, pra você ver que também dá certo e fica um ótimo acabamento. Então, a gente vai riscar com a caneta também, mesmo esquema que a gente riscou o feltro. Tá? Você pode a gente corta tirando o risco pra fora, igualzinho a gente fez no começo com o passarinho, tá bom? Feito isso, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um tecido da sua preferência, eu escolhi esse azulzinho pra fazer asa do passarinho. E também nós vamos precisar do termocolante, tá? Existe o termocolante que a gente chama de nacional, a gente chama o outro de importado, e tem um que a gente fala definitivo, tá? Que é um termocolante que, pra quem usa na costura, assim, não precisa casear ele, tá? Fazer o trabalho, é só você passar, fixar ele, não precisa. Você pode estar usando ou importado ou esse definitivo. Por quê? Depois que a gente passar ele pro tecido, ele vai ficar como um plastiquinho embaixo. O nacional, ele vai ficar uma cola, ele vai grudar. Então, não vai ser legal a gente trabalhar com ele. Então, toda vez que a gente trabalhar com feltro e pra fazer esse tipo de acabamento, você usa ou importado ou definitivo, que ele fica plastificado, tá? Depois você vai entender o que eu tô falando. Então, a gente posiciona aqui, ó, a asinha do tecido sobre o termocolante. O termocolante, de um lado ele é papel e do outro lado ele vinha cola. Então, você só vai conseguir ver que um lado dele é mais brilhoso, tá? Você fica bem atento pra você não grudar essa cola no seu ferro, tá bom? Que a gente vai precisar passar ferro. Então, você risca ele sobre o lado do papel. Risquei ele espelhado, tá? Eu risquei ele 2 vezes na frente e agora eu tô riscando 2 vezes espelhado, tá? E você corta, não corta rente, tá? Esse você não pode cortar rente, você tem que cortar só fazendo uma sobra, ok? Você pega seu tecido e a gente vai colar ele no avesso do tecido, tá? Você posiciona, então, ele no avesso do seu tecido, lado do papel pra cima, pra não grudar no ferro, tá bom? Nós vamos passar ele agora no ferro. Então, o ferro, ele tem que estar numa temperatura, geralmente algodão,
No termocolante geralmente vem escrito, tá? A temperatura correta de usar. E aí a gente passa. Algumas vêm até os segundos, tá? Que você precisa ficar ali passando pra fixar. Depende muito da marca que você vai comprar, então você lê. Mas geralmente é fácil de você visualizar isso porque ele fica um pouco transparente. Você percebe que realmente já grudou ali bem o termocolante no tecido, ok? Vou tirar aqui a parte que nós... O procedimento é o mesmo que a gente já fez aqui até agora, que é você recortar tirando a caneta ou até em cima do risco, tá? Porque no caso aqui ele tá riscado no papel, e o papel, depois que a gente terminar de recortar, ele vai sair fora. Então tá aqui, tá? Recortei em cima do risco. Aqui tá os EVAs também, o recheio da nossa asinha. Então aí que é só você tirar o plastiquinho daqui, ó, tá? E o que eu falei? Tá vendo que ele tá com brilho? Ele fica um plastiquinho, ó, e não gruda na mão. O nacional, se eu tivesse feito com o nacional, ele ia ficar uma cola, ia ficar bem grudento, tá? Então tem que ser ou importado ou definitivo. Tá? Vou reservar duas aqui, só pra mostrar uma como que faz. Então, agora eu vou usar a cola de silicone líquida, tá? Se você tiver só a pistolinha de cola quente, pode ser também, tá? É só pra dar um pinguinho pra ele não sambar na hora da gente costurar. Então, eu vou passar aqui um pinguinho, bem pouquinho, ó. Posicionar no avesso da asinha. Então, tá vendo que ele fica menor do que o tecidinho? Que é pra ele não aparecer, a gente não vai casear ele, a gente só vai casear o tecidinho. Que é pra dar esse charmezinho, tá vendo que ele fica mais gorduchinho aqui? Parece que tem realmente um recheio aqui dentro. Se você quiser que ele fique com um efeito ainda maior, você pode usar dois. Você pode colar em cima desse, e ele vai dar um efeito ainda mais legal. Vou colar nisso pra gente ver a diferença, tá? Porque eu tô achando que esse EVA meu também, ele tá um pouco fininho. Então, você pode colar os dois. Mais um pinguinho, a outra asa. Bom? Então, ficou um sanduichinho tecido, EVA ou feltro. Se você não tiver EVA, tiver só feltro, coloca o feltro aí branco também, tá? E o tecido. E agora, vamos casear isso aqui. Aqui a asinha, tá? Eu casei ela todinha, do mesmo jeito que eu ensinei a fazer o passarinho, tá? Você viu que o efeito eu gostei mais, ó, ele ficou bem cheinho. Deu um efeito bem legal, tá vendo? Com dois EVA eu gostei mais. Então, a gente vai virar do lado avesso. Pode colar com cola de silicone fria ou a pistolinha de cola quente, tá? Eu prefiro mais a pistolinha de cola quente pra essa hora, porque ele cola mais rápido, mas também pode ser a fria sem problema nenhum, tá? Tá? Minha cola tá difícil de sair, tá no finalzinho, tá ruim. Então, a gente passa bem, tá? Mais a parte de baixo, a parte de cima não precisa, até porque ela vai sair por cima do passarinho. Então, passou aqui. Posiciona perto do olhinho onde a gente tinha feito a marcação, pra ficar bem bonitinho. E segura, tá? Segura alguns segundinhos. Ela demora um pouquinho mais que a quente, mas também é meio rápido também. Agora a gente vai pôr os olhinhos, tá? Deixa aqui. Ó, duas miçanguinhas. Aí aqui, ó, agora eu fiz linha dupla, tá? Eu prendi as duas pontas aqui no nozinho, tá? Você
corta esse excesso de linha, porque como a miçanguinha é muito pequenininha, se você deixar aqui muito grande, ele vai aparecer, tá? Então, ó, a marcação que eu tinha feito aqui, entro por ela, saio pela outra. Aqui vocês também já vão ter colado a asinha, tá? Eu não vou colar agora para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Entro lá dentro, ó. Você põe miçanguinha agora. E põe um furo bem próximo, praticamente o que você tinha saído aqui. E desse lado você sai no mesmo furo, tá? Pelo buraquinho aqui. Às vezes o nozinho entra, né? Ele vai pra dentro da peça e às vezes não tem problema, tá? Tanto ele lá dentro quanto ele aqui fora, você sai pelo mesmo buraquinho, tá? Que você entrou. Puxa, ó, pra dar aquela fundadinha, ficar bonito. Mesmo procedimento agora, tá? Entra pelo mesmo buraquinho de novo. Puxa também, tá? Pra ele ficar afundadinho, ficar bem bonitinho, não ficar aquele olhinho saltado. Você vai fazer isso de 2 a 3 vezes pra ele ficar bem firminho, tá? Aqui, eu já vou finalizar, só pra vocês verem como finaliza, tá bom? Então, nós vamos entrar aqui com a agulha bem embaixo do olhinho, sabe? Dessa linha que a gente já costurou. Puxar aqui embaixo. Opa, pegou os pelinhos aqui de cima. Você puxa. Dá um nozinho, tá? Entra na argolinha, dá um nozinho. Bem firme. Aí você entra com a agulha, sai por qualquer lado, tá? Do outro lado, qualquer lugar, não tem um lugar específico, tá? Ó, tá vendo? Sumiu aqui. Vira e corta. Tá vendo? Bonitinho ficou o passarinho. Aí, então, a gente tem a opção de pôr ele na argolinha do chaveiro. Então, essas argolinhas você encontra na mesma loja de armarinho, né? Ela vem fechadinha, aqui eu já dei uma abridinha com um alicatinho mesmo de unha, tá? E aqui que você pode... Como que você coloca? Você pega uma agulha um pouco mais grossinha, tá? Eu vou usar essa mesma aqui que a gente tava caseando. Aí você começa a fazer um furinho aqui, ó. Você vai alargando um pouco pra baixo do pontinho. Depois que você fez isso, ó, ele vai abrir um furinho. Você é só encaixar, tá? A argolinha que você tinha aberto. Você encaixa aqui. Eu não vou fazer isso agora, porque senão ele vai ficar com um buraquinho. E esse eu vou usar no palitinho, tá? Mas só pra vocês entenderem. Você põe ele aqui dentro. Depois que você pôs, é só você vir e fechar de novo com alicatinho, tá bem? Ó, bem simples, bem fácil. E assim ele fica no chaveiro. Como a gente vai fazer no palito agora, a gente vai pegar, pode ser o alicatinho ou uma tesoura pontuda, tá? A gente vai pegar o palitinho. A gente não vai furar aqui na costura, a gente vai furar por cima, ó. A costura tá aqui. A gente não vai estragar essa costura, porque quando virar do outro lado, ele vai ficar costuradinho perfeito. Então, a gente vai entrar aqui. Então, com a ponta do palito, ó, você vai forçando, tá? Devagarzinho, ele vai furar o filtro, ele vai entrar, tá? Vou virar aqui ponto de cabeça, só pra ficar um pouquinho mais fácil pra mim. Ó, vai rodando e vai enfiando. Se ficar muito dificultoso, você pega uma tesourinha com ponta fina, dá uma cortadinha aqui, tá? Abre mais um pouquinho o buraquinho, tá? Vai encaixando ele no meio dos enchimentos, até você ver que
ó. Entrou num tamanho... Dessa maneira aqui, na hora que você virar o passarinho, aqui atrás ele vai ficar perfeito, como se não tivesse nada, tá? Aí, então, a gente pega a cola silicone mais uma vez, a gente vai dar um pingo aqui, pra que ele fique bem coladinho, tá? Não escape o palitinho do passarinho, tá? Certo, ó. Acertar ele aqui para os pontinhos ficarem bonitos aqui do outro lado. E agora a gente vai fazer o lacinho, tá? Pra tá dando um acabamento aqui. Então, eu peguei uma fitinha, tá? A cor que você quiser. A gente corta mais ou menos ela com uns 13 centímetros. Dobra ela no meio. Pega um isqueirinho, uma vela, o que você tiver aí, dá uma passadinha aqui, aperta. Só pra dar essa marcadinha aqui, tá? Porque a gente vai se basear o meio por aqui. Deu essa marcadinha, dobra uma ponta. E dobra a outra. Tá? Ó, o meio dela tem que... O cruzamento aqui das fitas tem que bater aqui, tá bom? Segura firme aí. A gente vai pegar a agulha agora e vai fazer um alinhavo, tá? Então, entra com a agulha por baixo e faz um alinhavo, ó. Desce e sobe até acabar a fita, tá vendo? Puxa. E dá várias voltinhas aqui, tá? Pra ele firmar bem. Ó. Vem aqui atrás. E dá um nozinho. Corta. Feito isso, a gente dá um piquezinho aqui, um corte, pra ficar mais bonito. Tá? Pra não desfiar, passa o isqueiro ou a vela novamente, tá? Ixi, veio o vento aqui. Pera aí. Bem na hora que eu fui mostrar pra vocês, veio um vento. Aí queimou, tem que tomar bastante cuidado pra... Ok? Aí você pode pegar o que você quiser. Tem strass, meia pérola, o que você gostar, o que você achar bonitinho, tá? Você vem aqui, pega cola silicone, cola aqui no meio e cola aqui no seu passarinho, tá? Aquele lá eu colei com strass, ele vende assim também, tá? Por metro, você conta os centímetros que você quiser. Só você vem com uma tesoura, cortar, ele corta bem fácil, tá? Ó. Passar cola líquida aqui também, de silicone líquida. E colar aqui, tá? Isso fica a seu critério. Você também pode pôr a meia pérolazinha na asinha, que fica lindo. Tem os lacinhos prontos também que você encontra. Enfim, a florzinha também fica um mimo. Então, tem várias opções, tá? Tem botãozinho, o que você preferir, gostar. E é isso. Então, tá aqui, ó, tá? Eu só colei a minha pérola no lacinho, colei aqui, colei a rosinha, ó, fica um mimo. E agora nós vamos fazer a bochechinha, tá? A bochechinha, você pode usar o blush ou uma sombra rosinha. No caso aqui, hoje eu tô com
com essa sombra, tá? Vou usar essa sombra rosinha. Ó, um cotonete, tá? Passa aqui, tira um pouquinho o excesso, tá? E vem aqui e marca a bochechinha, ó. Movimentos circulares. Fica certinho, ó, que gracinha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do passarinho. Espero que eu consiga ter explicado o máximo possível, não tenha sido enjoativo, mas eu fiquei preocupada com quem é iniciante em explicar direitinho. Mas qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário. Lembrando também dos moldes que eu falei, se você quiser, deixa seu e-mail aqui nos comentários que eu envio ele pra você, tá? Se você gostou do vídeo, dá uma forcinha pra mim, curte, dá um like aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as outras notificações, tá? Quando eu fizer outros vídeos, se você quiser algum vídeo específico de alguma outra peça, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo!